Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma aula acerca dos níveis de organização dos seres vivos. Nessa videoaula discutiremos aqui o que é um ser vivo e como que os seres vivos vão ser organizados. Então nós partiremos da menor porção daquilo que constitui tudo que existe no universo, que são os átomos, e partiremos aí até a biosfera, comentando cada um desses meandros aí, o que é importante, como que isso vai se conectar com as áreas aqui de conhecimento dentro da biologia, beleza? Então vamos lá. A nossa pergunta motivadora, que vai culminar aí na resposta ao término dessa aula, é o seguinte: de que são feitos os seres vivos? E aí você pode ter uma opinião acerca do que é um ser vivo, do que ele é constituído. A ideia central dessa aula é que nós façamos aqui uma discussão partindo do micro para o macro. E a gente vai ver que, independentemente da gente estar analisando os seres vivos numa escala microscópica ou macroscópica, essas áreas, essa forma a qual a gente vai organizar os seres vivos, elas vão se interconectar e elas vão dialogar umas com as outras, beleza? Então, o ponto de partida é o seguinte: quando a gente fala de um ser vivo, é pertinente a gente trazer para essa discussão o que é matéria. E a matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. E, por sua vez, a matéria vai ser constituída de átomos, tá? Os átomos, simplificadamente, são a menor porção da matéria. Se nós quiséssemos, por exemplo, representar um átomo como uma pequena esfera, nós veríamos que o diâmetro do átomo seria, em média, 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. Então, a gente está falando de uma coisa, uma escala muito, muito, muito diminuta. E o ponto de partida, para que a gente consiga entender, por exemplo, a bioquímica, a biologia celular, algumas coisas atreladas a essas áreas de conhecimento, como, por exemplo, os ácidos nucleicos, as proteínas e etc., obrigatoriamente vai, de certo modo, esbarrar em nós compreendermos o que são os átomos, tá? Os átomos, como eu falei, é a menor porção que constitui aí a matéria. E o átomo ele vai ter duas regiões muito bem definidas. Uma região central, a qual nós denominamos ou chamamos de núcleo, no qual há partículas com carga elétrica positiva, a qual nós denominamos como prótons. E existe também partículas sem carga elétrica, que nós conhecemos como nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos uma região a qual nós denominamos como eletrosfera, na qual você vai ter aqui a presença de cargas elétricas negativas, a qual nós denominamos como elétrons. É pertinente ainda trazer aqui para vocês o seguinte: quando a gente fala que o átomo está no seu estado fundamental, é importante que vocês saibam que a quantidade de prótons será igual à de elétrons, ou seja, a quantidade de cargas positivas será igual à quantidade de cargas negativas, de maneira a qual este átomo ele vai estar eletricamente neutro. Claro que esse átomo ele pode adquirir carga elétrica, seja ela positiva ou negativa. E esse processo de adquirir carga elétrica é denominado como processo de ionização, no qual, quando você tem uma quantidade de cargas positivas maior do que a de cargas negativas, isto é, você tem mais prótons do que elétrons, você vai ter aqui um íon positivo, a qual nós denominamos como cátion, beleza? E por sua vez, quando você tem uma maior quantidade de cargas negativas comparadas a cargas positivas, isto é, quando você tem mais elétrons do que prótons, você vai ter agora um íon com carga negativa, ao qual nós denominamos como ânion, beleza? É pertinente ainda trazer a vocês que quando se fala dos átomos, o primeiro aspecto que é muito importante a ser trazido é que os átomos eles vão se diferir um dos outros a partir de uma coisa a qual nós denominamos como número atômico, que essencialmente nada mais é do que o número de prótons ao quais o determinado átomo que esteja comentando ou discutindo vai ter lá no seu núcleo. E aí,
Eu gosto sempre de usar a analogia que o número atômico seria quase que como o RG de um átomo, porque ele vai identificar cada tipo de átomo, beleza? Como, por exemplo, o átomo de carbono. Todos os átomos de carbono apresentarão aqui 6 prótons no seu núcleo, portanto, o número atômico dele é 6. De maneira análoga, o hidrogênio ele apresenta um próton no seu núcleo, portanto, seu número atômico é igual a 1, beleza? Dito isso, a gente agora vai entender que os níveis de organização dos seres vivos perpassam por várias categorias. A partir dos átomos, nós formamos as moléculas. As moléculas vão constituir as células se agrupando com a mesma função e estrutura vão formar os tecidos com a mesma função irão se agrupar formando os órgãos com a mesma função irão se agrupar para formar um sistema, a somatória de vários sistemas organizados irão constituir um organismo, o conjunto de vários organismos vai constituir uma população, isto é, indivíduos de uma mesma espécie, e quando a gente pensa em indivíduos de espécies diferentes convivendo no mesmo ambiente, nós teremos aqui uma comunidade. Por sua vez, essa comunidade, pessoal, ela pode interagir com elementos não vivos, a qual nós denominamos como fatores abióticos, constituindo o que nós conhecemos como ecossistema. Tá? Então, o ecossistema é a somatória dos elementos vivos, que nós denominamos como fatores bióticos, e os fatores abióticos, isto é, os elementos não vivos. E por sua vez, quando a gente pensa em diversos ecossistemas, nós teremos aqui a biosfera, que é o último nível de organização dos seres vivos. E a gente vai conversar sobre cada um desses pontos agora, tá bom? Comecemos agora pelas moléculas. As moléculas, essencialmente, são nada mais, nada menos do que átomos que se ligam uns aos outros constituindo moléculas, como, por exemplo, a molécula da água, que é constituída por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, tá? E é importante ainda destacar que os átomos eles vão se manter unidos uns aos outros mediante um processo ao qual nós denominamos como ligação química. Claro que é importante destacar aqui que as ligações químicas elas essencialmente são de 3 tipos. Uma a qual nós denominamos como ligação iônica, outra a qual nós denominamos como ligação covalente e um terceiro tipo que é a ligação metálica. O que vai distinguir uma da outra? Quando se fala de ligação iônica, essencialmente envolve você ter o estabelecimento de ligação entre íons, ou seja, você vai ter um átomo que vai ter uma tendência a perder elétrons e um outro átomo que tem uma tendência a ganhar elétrons. A ligação covalente, por sua vez, envolve o compartilhamento simultâneo de elétrons entre átomos. E a ligação metálica, que é um caso específico de ligação que acontece somente entre elementos metálicos. E isso, porventura, se você não conhecer, dá uma olhadinha aqui na playlist de Química Geral no canal, que lá eu comento cada um desses aspectos aí do que é a ligação iônica, covalente e metálica. Mas isso daqui é só um spoiler de como que as moléculas são constituídas, beleza? Por sua vez, as moléculas elas podem se agrupar formando agora a célula, no qual você vai ter uma interação de diversas moléculas, como por exemplo proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, sais minerais e etc. E esses diversos elementos, essas diversas moléculas interagindo entre si, constituem o que nós denominamos como célula. E aqui é um aspecto muito importante a ser trazido na nossa discussão, é que a célula é tida como uma unidade fundamental dos seres vivos, ou seja, para que a gente fale que algo é vivo, obrigatoriamente ele tem que ter célula. Então, a célula ela é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, isto é a menor porção viva que tem forma e função, tá bom? E por sua vez, a célula é uma estrutura que ela tem a capacidade de ter nutrição, crescimento, reprodução, pode evoluir e etc. A
célula ainda é importante destacar que ela tem alguns tipos de organismos que nós denominamos como unicelulares. Exemplo clássico que eu poderia trazer aqui para vocês, as bactérias, os protozoários, alguns fungos, como as leveduras, são unicelulares, ou seja, são constituídos por uma única célula. E eles só podem ser, via de regra, vistos com microscópio, tá bom? No qual a gente faz uma ampliação desses objetos aí para que a gente consiga visualizar a sua estrutura celular. Em contrapartida, um aspecto que precisa ser trazido aqui é o conceito de tecido. Na maioria esmagadora dos seres vivos, nós temos uma diversidade de várias células, como por exemplo aqui nos animais, plantas e etc. E essa situação na qual você tem aqui organismos que apresentam mais de uma célula, você tem o conceito de pluricelularidade ou multicelularidade, ou seja, tem mais de uma célula. E é importante trazer a vocês que essas células elas vão se agrupando mediante formato semelhante e função semelhante. E isso é importante destacar aqui nessa discussão pelo seguinte: a gente pode ter um conjunto de várias células reunidas, mas não necessariamente elas trabalham de maneira funcional e estrutural, tá? Então, colônia bacteriana é um exemplo de uma maçaroca de várias células, mas não necessariamente estão trabalhando de maneira funcional e estrutural juntas, tá? Que é o que define, por exemplo, um tecido. O corpo humano, por exemplo, ele apresenta aí cerca de 60 trilhões de células. E aí, mais especificamente, nos organismos pluricelulares, ou seja, que apresentam uma diversidade de vários tipos celulares, etc., essa diversidade de várias células com funções e formatos vão se agrupando para formar o que nós denominamos como tecido, tá? Por exemplo, quando a gente fala de músculo, é justamente o tecido muscular, que é o conjunto de várias células que são capazes de contrair de maneira extremamente organizada, porque apresentam função e estrutura muito semelhante, se agrupando para fazer esse processo aí de contração. É importante ainda trazer aqui nessa discussão que quando a gente pensa em um tecido, é justamente as células se organizando de maneira a qual ela consiga fazer aí uma função específica. Como, por exemplo, se a gente pensasse na nossa pele, uma única célula seria capaz de fazer esse processo de revestimento e proteção? Não. No entanto, quando ela está unida com outras células semelhantes a ela, a nível de estrutura e função, ela consegue estabelecer essa camada protetora de revestimento, beleza? Mas isso daqui é papo para outro momento, quando a gente for conversar mais especificamente sobre os tipos celulares aí que vão constituir os diversos tipos de tecidos que tem no organismo animal, tá? Por sua vez, os tecidos eles vão se agrupando para formar estruturas a quais nós denominamos como órgãos. E os órgãos, por sua vez, eles vão se organizando para formar sistemas, como, por exemplo, vamos pensar aqui no encéfalo e na medula, que são dois importantes elementos, aqui dois importantes órgãos, que fazem parte do sistema nervoso, tá? Ou, por exemplo, quando a gente pensa no sistema digestório, existe um aparato de vários tipos aí de órgãos, como, por exemplo, estômago, intestino delgado, intestino grosso, a boca e etc., que vão trabalhar conjuntamente para fazer o quê? A nutrição do organismo, beleza? E um organismo, ele nada mais é do que uma somatória de diversos sistemas que trabalham de maneira conjunta para manter a vida, fazendo aí tudo isso que a gente sabe e conhece como vida. Então, o organismo, ele nada mais é do que uma somatória de diversos sistemas que trabalham de maneira integrada para manter a vida. Então, exemplos aqui de sistemas, nós temos o sistema nervoso, sistema digestório, respiratório, esquelético, urinário, reprodutor, muscular, cardiovascular, linfático, imune, por aí vai, tá bom? Além disso, nós temos o conceito de população, que é justamente os seres vivos que interagem com outros seres vivos e com o ambiente, com o detalhe de que, quando a gente fala
de indivíduos de uma mesma espécie que estão agrupados, reunidos em uma determinada região, nós estamos falando de uma população. Então, por exemplo, você tem aqui a população do macaco de cheiro, a população humana, a população de formiga, e por aí vai. Em contrapartida, nós podemos ter aqui uma comunidade, que é uma situação na qual agora você tem uma população que mantém relações com outras populações de outras espécies coabitando o mesmo local. Então, quando você pensa, por exemplo, numa floresta, você tem diversas espécies que vão ser populações diferentes, mas que coexistem no mesmo local. Então aí você tem uma comunidade, beleza? E aí a gente pode entender, muito simplificadamente, que a comunidade nada mais é do que o conjunto de todas as espécies que irão habitar um determinado local e aí vão ter relações entre si. Essas relações podem ser benéficas ou maléficas, mas isso é uma conversa para um outro momento, tá bom? Por sua vez, é importante nós trazermos ainda o conceito de ecossistema, que, como eu falei para vocês, é justamente uma interação entre os diversos organismos aí, as diversas populações, a comunidade, que são elementos vivos, denominados como elementos ou fatores bióticos, e o ambiente físico, que é o elemento abiótico. Então é somatório de elementos vivos e não vivos. E ainda é importante trazer na nossa discussão que um ecossistema ele pode ser exemplificado, por exemplo, como uma floresta inteira, que vai incluir aqui elementos vivos, como urso, pássaros, peixes, uma lepre, raposa e etc., as árvores e afins, e os elementos não vivos, como, por exemplo, o solo, clima, quantidade de água e etc. E a biosfera, como eu falei no início dessa aula, é a somatória de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, é quase que equivalente a você imaginarem todas as regiões do planeta Terra que são habitadas pelos seres vivos, que interagem entre si, e também que interagem com os elementos não vivos. Então, é pertinente nós destacarmos que todos esses níveis de organização que eu trouxe nessa discussão, nessa videoaula, eles estarão interconectados, eles funcionam um ligado aos outros. Ou seja, cada organismo vive imerso em um meio, que pode ser a água, o ar, o solo, ou até mesmo dentro do interior de um outro organismo, como por exemplo aí no caso do parasitismo. E esse organismo, por sua vez, ele vai interagir com esse meio, modificando-se a ele ou sendo modificado por ele, tá? E aí, um exemplo que eu gosto de trazer é esse mamífero aqui, que é o coelho do mato, tá? Ele se alimenta de outros seres vivos, como por exemplo broto, caules de plantas, e ele usa tocas e se reproduz aí, eliminando seus resíduos. Então, essas atividades que eu falei para vocês, de se alimentar, de fazer toca, de se reproduzir, de eliminar resíduos, são exemplificações muito clássicas das interações que este ser vivo tem com o ambiente no qual ele está inserido, tá? E o comportamento do animal, por exemplo, dentro do local onde ele está inserido, vai estar diretamente atrelado com as suas células, com seus tecidos, órgãos, sistemas, suas moléculas e etc. A exemplo, esse coelho ele apresenta um olfato extremamente apurado, o que vai auxiliar ele na obtenção de alimentos à noite, tá? Por sua vez, o sistema digestório dele consegue fazer a digestão dos alimentos e libera esses resíduos, que nós chamamos de resíduos metabólicos, sob a forma de fezes, que são lançados aí para o ambiente. O sistema respiratório também vai eliminar resíduos, beleza? E é isso, pessoal. Se você tiver gostado da aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram que vai dar uma ajuda, um up. E é isso, um super beijo e até a próxima videoaula, viu? Um abraço e fui! Hasta luego, baby!